Olá, galera, terceiro ano do ensino médio. Dando continuidade aí ao PET 2, nós vamos para a semana 2 agora, tá? Estou lá na página número 22 do PET, semana 2, mediana. O que é? A mediana de uma série de dados numéricos é o valor que ocupa a posição central dessa série, quando seus termos se encontram ordenados crescentemente ou decrescentemente. Então vamos entender o que é mediana. Mediana é o valor que está no meio. Mas antes de achar o valor que está no meio, você tem que colocar ou em ordem crescente ou ordem decrescente, um dos dois, tá bom? Em outras palavras, a mediana de uma série de dados numéricos é o valor que separa a coleção dos termos da série em dois subconjuntos, com a mesma quantidade de elementos quando esses termos estão ordenados. Exemplo número 1. Vamos lá. O exemplo número 1 fala assim, ó, considere o rol de notas obtidas por 7 candidatos em um concurso. 5, 2, 6, 13, 9, 15, 10. Qual é a mediana das notas obtidas pelos 7 candidatos nesse concurso? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, organizar esses dados em ordem crescente, tá? Ou decrescente. Eu prefiro fixar a ordem crescente, porque eu não esqueço dela e sigo sempre esse procedimento. As notas são 5, 2, 6. Depois eu tenho 13, 9, 15 e 10. 13, 9, 15 e 10. É isso mesmo. E 7. São 7 notas. Primeiro passo, colocar em ordem crescente. Então, primeiro vem o 2, depois vem o 5, depois vem o 6, depois vem o 9, depois vem o 10, depois vem o 13, depois vem o 15. Ordem crescente, do menor para o maior. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15. E a mediana ela é o valor central. Como eu tenho 7 números, 7 números, ou seja, um número ímpar de dados, significa que tem um carinho no meio, e vai ficar metade para cá, e um no meio. Então, qual que é o raciocínio que eu uso? Se eu tenho 7 números, se é ímpar, eu subtraio 1, sobra 6. Desses 6 vão ficar 3 de um lado e 3 do outro. Pronto, eu já achei a mediana. 3 de um lado, 3 do outro. Aqui está a mediana no meio. Então, a mediana é o 9. Ele é o valor central, né? Aí vocês podem perguntar assim para mim, Ronan, mas você citou um exemplo que nós temos um número ímpar de dados. Se eu tenho um número ímpar de dados, vai ter um no meio, uma quantidade de cá, a mesma quantidade de lá. E quando a gente tiver um número par de dados? É o próximo exemplo, é a letra B. Prestem atenção. Se a série de dados possuir uma quantidade par de termos, a mediana será, por definição, a média aritmética entre os dois termos centrais, quando os dados se encontrarem ordenados crescentemente ou decrescentemente. No exemplo anterior, se acrescentarmos o valor 4 na série. Então, ó, vou pegar o mesmo exemplo que está aqui anteriormente e vou acrescentar o número 4, tá? Vou fazer o passo a passo para que nós possamos entender. Então, os números que eu tenho, ó, 5, o 2, o 6, o 13, o 9, o 15, o 10 e eu vou acrescentar o número 4. Então, primeiro passo, colocar em ordem crescente. Por isso que eu fiz questão de copiar novamente do jeito que estava, sem estar ordenado. Tá? Então, eu tenho, colocando em ordem crescente, 2, o 4, o 5, o 6, o 9, o
o 10, o 13, o 15 e acabou. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 números. Se eu subtrair 2 que vão ficar no meio, me sobram 6. Ou seja, eu tenho 3 para um lado, 3 para o outro. Só que nesse caso são 2 no meio. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 3 de um lado, 3 do outro lado. Pronto, olha os 2 do meio. Então a minha mediana vai ser 6 mais 9 dividido por 2. Quando eu tenho um número par de dados, eu tenho que somar esses dois dados e dividir por 2. Os dois centrais e dividir por 2. 6 mais 9 é igual a 15. E 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Essa é a minha mediana. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido as explicações. Então basta lembrar o seguinte: se você tem um número ímpar de dados, significa que você tem um valor central. Vai ficar a mesma quantidade antes, a mesma quantidade depois e um valor no meio. Não se esqueça, primeira coisa, colocar em ordem crescente. Se você tem um número par de dados, você vai ter dois valores centrais, e a mesma quantidade antes, a mesma quantidade depois. Não se esqueça, primeiro colocar em ordem crescente. E aí esses dois centrais, você vai tirar a média dos dois. Somos 2 divide por 2. Simples assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E aí na página número 23 tem uma série de exercícios envolvendo mediana, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima.